último episódio da série do Shadow foi lançada. Tem aqui algumas referências e também informações que você provavelmente não viu, mas vou falar sobre eles agora. Vamos lá, meu amigo. Eu já falei sobre o episódio 1 e 2, vou deixar aqui, está aqui marcado na linha do tempo, então é só você pular se você já tiver visto. A primeira parte da animação já mostra ele 50 anos no passado, e ele já dá um vislumbre de uma certa urgência do passado dele com a Maria, numa cena onde ela tá correndo com ele no braço, dando a entender que era pra ser aquela cena onde ela já tava morrendo, mas não. É só pra poder olhar aqui a grande aurora boreal. E aí, aqui tem um diálogo bem interessante que já apresenta tudo sobre a Maria. Uma persona doce que quer viver na Terra, tem um amor pela Terra e que tá doente. O que faz a gente lembrar que tudo isso, a existência do Shadow não era só pra proteger ela, mas sim pra poder garantir que o seu DNA seja a fonte-chave pra poder conseguir encontrar a cura pra doença que tava matando a Maria, aonde ela tinha que ficar presa na colônia espacial Ark, já que todo aquele ambiente espacial era muito mais propício para ela não pegar nenhuma outra doença, já que não teria outro ser vivo por lá, e também o estudo do grande projeto do Dr. Gerald Robotnik, que era a forma de vida definitiva, ou a forma de vida perfeita. Esse projeto era para descobrir e criar um ser que tivesse o DNA capaz de viver para sempre. Era a chave da cura da vida eterna, e nesse caso poderia curar todas as doenças. O primeiro foi com uma salamandra, que acabou gerando aqui um ser chamado Biolizard. Não deu certo, pois ele é um protótipo e acabou sendo encapsulado, mas depois surgiu aqui o Shadow, que nesse projeto deu certo. Tanto que a partir dele, além da energia do caos, ele teve aqui um pouquinho do DNA da raça alienígena chamada Black Arms. Aí, o que acontece? Parte direto, cara, para uma grande batalha. Essa primeira grande batalha da colônia espacial Ark foi contra o Emerald. Você conhece esse robô porque apareceu no Sonic Battle e também naquele, sabe, aquele arco final do Sonic X, lá no comecinho na Terra, com Chris criança. Esse robozinho, cara, muitas pessoas não entenderam porque ele tava lá e uma galera ficou comentando que ele tava errado, que ele tava amarelo, ou a cor certa devia ser preto porque ele tinha aparecido no Sonic Advance 3. Então, gente, não é bem assim. Vamos lá. Esse robô, ele apareceu pela primeira vez num jogo chamado Sonic Battle. Ele é um outro projeto que foi mexido pelo Dr. Gerald Robotnik, e esse robozinho aqui, cara, tava naquele jogo sem memórias e ele acaba gerando um sacrifício inacreditável por conta do canhão Eclipse. A habilidade dele é uma capacidade de aprender outras técnicas simplesmente como uma espécie de treinador, aquele personagem da Marvel, só que adaptado pro universo do Sonic. Ele é um robô que, quem jogou o Sonic Battle, percebe que no começo ele parece ser um carinha bem fraco, mas na real você consegue personalizar ele, colocar a habilidade de outros personagens da turma e universo do Sonic, e ele também se torna praticamente o personagem mais poderoso desse jogo. Se você não jogou, eu recomendo que jogue o Sonic Battle pra entender melhor essa parte da história dele, até porque ele é um jogo, cara, que é pra muitas pessoas fãs que acabaram jogando Sonic Adventure e Sonic Adventure 2, é como se fosse um Sonic Adventure 3, tanto que a equipe original também trabalhou nesse jogo antes do Sonic 2006. Aí vem a questão. O Emerald, ele foi descoberto pelo Dr. Gerald Robotnik e ele era uma tecnologia perdida de um clã chamado Noctuns, que foi perdido, largado assim no espaço. Dr. Gerald Robotnik teria, digamos assim, testado a capacidade desse robô, até porque é uma tecnologia muito avançada, muito à frente do seu tempo, mas ele teria saído de controle, o que força ele a lutar contra o Shadow. E ele teria, assim, uma natureza mais destrutiva aqui. O que é bastante sinistro é que nessa luta, onde o Dr. Gerald Robotnik estava apanhando, é porque ele estava tentando apagar a sua memória do seu lado mais destrutivo. É bom lembrar que nesse momento o Dr. Gerald Robotnik não era exatamente um cara do mal, mas ele não conseguiu vencer, ele não conseguiu largar esse lado destrutivo, o Shadow apareceu pra salvar o dia, e sim, gente, por mais que a animação corte nessa cena épica de luta, o Emerald, ele é derrotado sim pelo Shadow, e ele meio que ganha uma alma, digamos assim, um espírito muito mais parecido com a Maria Robotnik, mas só quem jogou Sonic Battle vai entender. Em seguida, o Shadow percebe que ele tá tendo apenas memórias, flashbacks, pra falar a verdade, tanto que já corta aqui pra colônia espacial Ark sendo invadida pela GAN pra acabar com todas as evidências envolvendo o projeto do canhão Eclipse e também da forma de vida perfeita.
o que levaria a Maria a morrer e, claro, o Dr. Gerald Robotnik ficando preso. Tanto que é daqui que o Shadow, ele para num espaço-tempo e leva ele direto pra sala onde foi gravada a famosa fita com o Dr. Gerald Robotnik preso, e lá ele conta que criou seu plano para poder destruir a Terra, já que a colônia espacial Ark foi tirada dele junto da Maria. Aonde sabemos que a Lua explodiu e o Dr. Robotnik não sabia que o plano do seu bisavô era esse, e a gente sabe o final dessa história. O Shadow quase ajudou a destruir tudo. Se não fosse pela Maria, o planeta Terra do mundo do Sonic teria sido destruído pra sempre. Só que aí, cara, tem aqui os flashes, eles não mostram exatamente a execução da Maria, que seria bastante trágico, mas você tem aqui a colônia espacial Ark sendo invadida com flashes da tropa da Gun, e a Maria quebrada porque ela teria tomado um tiro assim, a queima-roupa no peito mesmo, no momento que teria levado o Shadow pra Terra. Aí, meu amigo, eu fico pensando numa coisa, tem uma silhueta aqui de um ser que teria aparecido. Uma galera ficou teorizando que era o Time Eater, outra falaram que era o Black Doom. Isso porque o Shadow, ele tem essa conexão com o Black Doom, não só pelo jogo dele, mas também por causa da sua criação, já que foi dado informações e DNA da raça Black Arms para poder construir ele, porque eles queriam que o Shadow levasse as 7 esmeraldas do caos 50 anos no futuro, justamente para poder, sabe, usar o poder do controle do caos, levar essa raça alienígena pra Terra, e eles teriam devorado todos os seres vivos naquele momento. O Shadow acabou garantindo que o Cometa Negro, com toda essa raça, não tivesse conseguido concluir o seu plano. E claro, eles foram dizimados por causa de um canhão eclipse. Pelo menos é o que dá a entender. Porque depois desses flashes de memória que o Shadow teve, ele se pergunta, olhando assim pro céu, pra colônia espacial Ark e também pra Lua, que nunca foi reconstruída, ao contrário do que a galera acredita porque assistiram o Sonic X, se ele estaria vivo. E eu sei que tem uma gente que surgiu nos comentários do React e falaram assim, pô, RK, ele tá falando do Gerald Robotnik porque ele viu a... Não, gente. A gente tá falando, na verdade, se o Black Doom, o líder da raça Black Arms, aquela raça alienígena, teria sobrevivido, teria ficado vivo depois da luta que eles tiveram no final do Sonic... do jogo do Shadow mesmo. Parece que a raça Black Arms sobreviveu e foi levado para o espaço-tempo. Assim, no campo de teorias, é muito provável que os próximos episódios, principalmente o episódio 2, vai focar muito nos eventos mais recentes, após o Sonic Adventure 2, Sonic Heroes, o jogo do Shadow, justamente para poder depois conectar com o motivo real a qual o Shadow foi levado para aquele campo isolado do tempo e espaço. Porque parece que o Black Doom teria um certo controle pela criatura Black Arms, e isso estaria conectado, o que puxaria o Shadow para aquele lugar, porque ou ele vai querer manipular a cabeça do Shadow outra vez, ou vai tentar de alguma forma refazer o passado, já que ele tem essa máquina capaz de conseguir alterar o tempo e espaço. Isso porque, pra quem não tá acompanhando o lançamento desse jogo, o Black Doom é o vilão desse jogo, não é Dr. Gerald Robotnik, não é o Robotnik em si, e canonicamente falando, ele se passa após eventos do Sonic Generations. Na real, ele parece acontecer logo após, cara, o final do Sonic Forces, porque tem fases do Sonic Forces aparecendo aqui. Então dá a entender que eles vão considerar até mesmo a história do Shadow no ataque do Infinity, mostrando que o Sonic Forces tem sim a sua relevância. O episódio 2 mostra 2 momentos muito importantes. O primeiro é o grande conflito do Shadow com a sua criação, já que metade do seu DNA é da raça Black Arms, confirmando pra uma galera que apareceu nos comentários que achava absurdo o Shadow ter sido criado com metade de DNA alienígena. Pois é, cara, tá aqui na animação, mais uma evidência pra você que não acompanhou a história do jogo do Shadow. Só que uma coisa que muitas pessoas ficaram na dúvida era quem é esse moleque. Como assim na colônia espacial Ark existia um ser humano além do Dr. Gerald e da Maria? Esse garoto aqui, por mais simples que fosse a sua aparência e os seus olhos de cores, um cor sim, cor não, ele é um personagem bastante importante para o universo do Sonic. Ele apareceu no jogo do Shadow e também ganhou um grande destaque nas histórias que foram contadas na Art Comics. Pra falar a verdade, o Ian Flynn conseguiu expandir demais esse boneco. Ele é o comandante da Gun, que controla todas as tropas e também acaba dando aqui algumas ordens pra Gun e também pro time Dark. Na real, muitas das missões que a Rouge acaba fazendo é por conta dele. A questão aqui é muito importante, é bom lembrar que esse garoto, ele cresceu na colônia espacial Ark e ele também viu como o Shadow foi criado e ele acaba culpando o Shadow pela toda a treta que aconteceu na colônia espacial Ark, já que durante a criação do Shadow, o Dr. Gerald Robotnik fez um pacto com uma criatura chamada Black Doom, que é o líder da
raça Black Arms. Como ele já tinha planejado voltar 50 anos no futuro para pegar as esmeraldas do caos com o Shadow, justamente para dizimar todo o planeta, o Dr. Gerald Robotnik começou a trabalhar no canhão Eclipse para poder destruir o cometa negro, o que transportaria toda a raça Black Arms para a Terra e impedir que todo esse genocídio fosse acontecer. A construção desse canhão Eclipse acabou culminando na ação da GUN para acabar com todas as evidências e terminar o projeto Shadow e também os estudos da forma de vida perfeita. Tanto que esse garoto, ele acaba sobrevivendo ao ataque da GUN, cresce na Terra virando membro da GUN, chegando ao alto cargo de comandante, e ele fica com raiva do Shadow a ponto de culpar ele por tirar todos os personagens e pessoas vivas que eram importantes na sua vida, como o Dr. Gerald Robotnik e a Maria Robotnik. Ele aparece aqui com raiva do Shadow e não é à toa. Na história do jogo do Shadow, ele não é muito a cara dele, tanto que ele quer exterminar não só a raça Black Doom, como também, sabe, o Shadow do jogo. Por isso que você tem várias escolhas entre matá-lo ou tentar poupar. Aqui já corta pra uma outra cena que acontece nos eventos do jogo do Shadow. Em uma das fases, o Shadow tá no deserto invadindo uma daqui seria a base secreta do Dr. Robotnik, que não parece ser tão secreta, né? Porque tá muito evidente que é a base dele. Lá ele acaba enfrentando um exército de samurais Zaggpaws e ele acaba sendo, sabe, surpreendido com a presença tanto da Rouge como do Ômega. A Rouge tá aqui apenas numa missão de pegar vários dados e de investigação que ele tá fazendo pra GUN. E o Shadow acaba ganhando a ajuda dela em troca de um favor. Ela pede pro Shadow participar do aniversário do Sonic. E é muito bom dar esse detalhe aqui, que não tava no jogo original, mas esse aniversário que é mencionado é o aniversário que é comemorado lá no Sonic Generations. É um detalhe bastante sutil, mas apareceu na animação. E depois que eles conseguem vencer um dos chefões, aqui a Rouge acaba meio que dando uma sugestão pro Shadow, que seria invadir a base da GUN. E se você sabe muito bem do que eu tô falando, isso aqui pode ser uma ligação direta com o início da história do Shadow lá no Sonic 2006, aonde ele invade uma base militar. Nesse último episódio começa aqui com o time Dark invadindo uma base de lançamento da GUN. E você já deve lembrar dela, foi a mesma que o Sonic invadiu para poder ir até o espaço. O legal dessa fase é que mostra o quanto o Shadow tá poderoso. E o detalhe que muitas pessoas tinham dúvida, novamente foi revelado aqui. O Shadow consegue usar sim o poder do caos, mesmo sem nenhuma esmeralda, porque ele tem a infusão da energia do caos no seu sangue. Ou seja, ele já é poderoso pra caraca. O interessante é que a esmeralda escolhida aqui é a esmeralda amarela, bastante diferente da verde convencional dos jogos mais antigos. Uma coisa é que, enquanto ele luta contra vários drones e robôs da GUN, um deles está pilotado, e quando ele estava próximo de morrer, o Shadow acaba poupando a vida do homem, mostrando que ele tá bem diferente do que o Shadow que conhecemos no primeiro jogo. Se fosse no próprio jogo do Shadow, ele teria matado ele sem dó nenhuma, porque naquele jogo essa era a única missão que ele fazia logo de cara. Enfim, quando ele está pilotando e indo em direção ao espaço para a colônia espacial Ark, o sistema de segurança da GUN alerta que é uma invasão do lançamento e o lançamento seria ilegal. E vários drones e todo o arsenal estava pronto para poder explodir o foguete. A Rouge tenta fazer alguma coisa, o Ômega também, mas nada dá certo. Então quem aparece aqui é o Abraham, o comandante da GUN. E você pode perceber que tá estranho, né? Ele tá ajudando o Shadow. E ele fala que na verdade era pra ter tido uma conversa com o Shadow, que o Shadow teria ganhado a ajuda dele e da própria GUN se ele quisesse ir pra colônia espacial Ark. Porque ele tem uma dívida com o Shadow, já que ele acabou salvando o planeta do ataque do Black Arms. E essa cena é importante pra colocar essa informação de que esse momento acontece após o jogo do Shadow, o que é valioso pra caraca. Esse general, ele odiava o Shadow porque ele cresceu junto da Maria e a Maria teria morrido por consequências da colônia espacial Ark ter produzido o Shadow, o BioLizard e também o canhão Eclipse. E como ele perdeu na infância tanto o Gerald como a Maria Robotnik, ele ficou sem aqueles que mais amavam por perto, odiando o Shadow por isso. E do nada, quem aparece aqui é o Time Eater, o vilão do Sonic Generations. Isso aqui mostra apenas uma única coisa, meu amigo. Estamos falando aqui, cara, de uma conexão com que esse ser estaria vivo novamente. E como o Shadow já suspeita que tem algo na colônia espacial Ark, e ele suspeita que seja o Black Doom, ele parte pra lá. E as informações da Rouge já conectariam ele com a volta do Time Eater, que pode estar ligado ao renascimento do Black Doom. Ou seja, eu suspeito que a história do Sonic X Shadow Generations iria começar com o Black Doom tendo contato com o Time Eater e provocando uma armadilha na colônia espacial Ark já pra ter uma vingança, jogando aqui o Shadow pra fora da linha do tempo. E assim, o jogo dele com a história do Shadow começaria. Bom, não vai ter nenhum outro episódio, mas a história continua na campanha do Shadow no Sonic X Shadow Generations.